Eu tô indo para uma cidade, voltando, né? Porque eu dormi nessa cidade chamada Minasul, em Goiás. E aí eu tava pensando algumas coisas aqui, deixei o som desligado para eu poder pensar, e aí tem voltado muito para mim um pensamento, lembrando daquela palavra, acho que é holandesa, se não me engano, a expressão holandesa, se não me engano, eu não lembro agora de que país, Hugel, algo como Hugel, lembra um pouco a forma como se escreve do abraço em inglês, né? Hugel, acho que é Hugel que se pronuncia, mas nessa língua dinamarquesa, não sei, lembro agora se é holandesa, Hugel, que é algo como o prazer de estar fazendo uma coisa na companhia da família, ou na companhia de amigos, de uma pessoa querida, né? Então lá eles têm essa, vamos chamar aí de prática Hugel, onde eles tentam colocar é como quase uma filosofia de vida, ter alguns momentos somente fazendo alguma atividade junto com uma pessoa, só pelo prazer de estar na presença dessa pessoa. É interessante porque aqui nós brasileiros, a minha impressão é de que a gente de alguma forma pratica isso, e muitos povos praticam isso, mas não tem uma expressão para isso, né? Então o simples ato, o fato de não ter uma expressão, talvez seja algo que não incentive, vamos dizer assim, a gente a ter esses momentos, né? Vamos dizer assim, ter esses momentos de Hugel, vamos colocar aí, de presença com a família, com a pessoa que a gente ama. E um dos maiores exemplos que eu posso dar aí de Hugel é que muitas casas desse país, que depois eu vou pesquisar melhor, muitas das casas deles, o pessoal pratica esse momento na hora de jantar, na hora das refeições, né? Então a família se reúne na cozinha, muitas vezes ali sem, ou quase não usando o celular, e aí cada um vai ajudando numa parte. Então enquanto uma pessoa vai lavando um prato, ou vamos imaginar aí uma criança vai organizando a mesa, aí os pais vão ali fazendo a comida, e aí eles vão aos poucos se atualizando sobre o dia de um do outro, assim. E eu achei bem bacana. Até essa minha lembrança assim, me lembrou um momento que eu tive com a minha família. É lógico que tem muitos momentos, mas como eu tenho uma memória, não é das melhores a minha memória, então eu meio que escolho assim, em alguns momentos eu tentar gravar na minha mente alguns momentos que para mim são especiais. E muitas das vezes que a gente está reunido em família, especialmente quando eu estou com meus primos, minhas primas, né, tios e tias, mas a impressão que me dá é que tem como se fosse uma atmosfera de amor, de carinho, sabe? E eu lembro de um desses momentos, a gente estava na casa da minha família, da minha tia, na zona leste de São Paulo, né, que eu moro em São Paulo, enfim. E a gente estava lá na minha tia da zona leste, e a gente estava lá, os primos reunidos e por aí vai. E eu lembro que meu primo lá, um dos meus primos, ele fez uma fogueira, e a gente via que ele estava bem empenhado naquela fogueira, porque acho que era a época de festa junina, enfim. Fez lá a fogueira e todo preocupado em alguns momentos ali em colocar mais madeira e tal. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, tava lá meus primos conversando, minhas primas e tal. A gente naquele ambiente gostoso, alguns, pessoal que tomava cervejinha, enfim, aquela coisa de família assim. E eu olhando aquilo, sabe, quando você começa, minha visão, né, de pensar, eu vou tentar degustar isso aqui ao máximo, porque é amor puro, assim. E então, assim, pra mim é um exemplo interessante de Hugel, né? Eu tô tentando pronunciar aqui, depois eu vou pesquisar, mas você entendeu, enfim, a visão aqui. Então aquele momento a gente ficou ali só pela simples companhia uns dos outros. Foi um momento, é o tipo de momento que eu acho que
a gente nem quer saber muito de celular, nem quer saber muito do mundo exterior, além daquilo que a gente está vivenciando ali com as pessoas que a gente ama. E um outro exemplo interessante que acho que tem lá nesse lugar, nesse país, eles têm algumas cafeterias e até como se fosse, sei lá, tem um pequeno momento ritual, vamos dizer assim, né? De você chamar um amigo ou uma amiga, enfim, seja quem for, e você ir para uma cafeteria e ficar lá 1 hora, sei lá, 2 horas, enfim, só pelo simples prazer de estar na companhia das pessoas. Lógico, volto a dizer, a gente pratica isso aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, assim, mas é legal, assim, saber que de repente tem um lugar que eles têm uma expressão para isso. Talvez é igual a gente com a palavra saudade, né? Que aqui no Brasil a gente tem essa palavra que é específica para esse sentimento, vamos chamar assim. Então, essa era uma das coisas que eu estava querendo, entre aspas, compartilhar aí, falar. Ainda mais que hoje eu acredito que por volta de uns 25 dias longe da família, né? Eu tô trabalhando no estado de Goiás, então estou pegando bastante estrada. Você pode ver aqui, ó, nesse exato momento, você pode ver o quão deslumbrantes são as paisagens às quais eu tenho passado. É uma coisa inacreditável. Eu tenho falado pro pessoal que eu sei que eu mereço, né? Eu trabalhei muito, enfim, com algumas pedradas aí, enfim, mas tudo bem. Sei que eu mereço, mas ainda assim é espetacular, né? É algo inacreditável o que eu tenho vivenciado aí aqui nesses 25 dias do estado do Goiás. Passei por muitas cidades pequenas e aqui eu tô por acaso passando próximo, ou se é que eu não estou dentro, né, da Chapada dos Veadeiros, que é um lugar meio que turístico, assim, enfim, meio que conhecido, famoso. E é isso, olha, vai mais um pouco da paisagem aí, essa coisa linda. Mas além disso, eu também sinto, obviamente, a falta da família, assim, né, de estar com a família. Mesmo eu sendo uma pessoa bem introspectiva, muitas vezes eu até paro para ficar no meu quarto ali quietinho e tudo mais, mas é óbvio que eu sinto, já chegou o momento de sentir bastante falta da família. A previsão é de que, acredito eu, que daqui a uns 10, 15 dias eu já esteja de volta em casa. Eu digo já porque na outra viagem no ano passado eu fiquei cerca de 2 meses, cerca de 60 dias fora, e essa viagem a previsão é de que seja mais curta, volta de 30 a 40 dias mais ou menos. Então em breve eu vou estar de volta aí para poder estar com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, meus primos e primas, e poder estar com eles aí. Lógico que eu falo muito com eles nesses momentos, enfim, todos os dias falo bastante com eles, mas é diferente. Acho que até por isso eu queria conversar um pouco, falar um pouco aí. É diferente da presença física, né, de você estar lá com a pessoa. Até porque tem um primo meu, né, que tá passando por uma fase aí bem complicada, de momentos de situações bem difíceis aí, e a gente quer estar perto, né? Lógico que a gente não consegue resolver tudo, mas a gente quer estar perto, assim como a gente teve naqueles momentos lá da fogueira, na minha visão, um momento maravilhoso assim entre família, para curtir. É interessante também, é importante também a gente estar nos momentos de desafio aí para a pessoa, para fortalecer. E é isso aí. Eu espero que você aí que está vendo esse vídeo possa ter também esse tipo de harmonia na sua família, ou se não tiver, com seus amigos, suas amigas, enfim, seja entre aspas a rede não vou nem falar rede de apoio, mas a rede de amor, de carinho que você tiver aí. Eu espero que você possa, talvez vendo esse vídeo, também lembrar disso e talvez tentar ligar para uma pessoa, enfim, estar na presença de alguém, porque os meios digitais são
muito legais. É muito bom poder ver meu pai pela tela do celular a alguns quilômetros de distância, né? Saber que ele tá bem, minha mãe tá bem, a mesma coisa. É muito bom, mas é totalmente diferente você estar ali, mesmo que seja quietinho na sala, assistindo TV junto ali com a pessoa, é bem diferente. Então, a presença, né, se você for parar para pensar, é uma das coisas, se não a principal coisa que a gente pode entregar para aqueles que a gente ama, e vice-versa, né? A pessoa também nos entrega a presença, entre aspas, em muitos momentos, assim, é só o que a gente quer, né? É a presença da pessoa que a gente ama. É isso aí. Em 800 metros, na rotatória, pegue a terceira saída para a Avenida 13 de Maio, GO 241. Saia da rotatória para a Avenida 13 de Maio. Continue por 62 quilômetros.